Você sonhou com torneira de água? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho uma playlist Sonhos com Torneiras. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte: Olá, amigo, eu tive um sonho, você pode interpretar para mim? Eu sonhei que eu estava em casa e abri a torneira para lavar as mãos, mas a água da torneira estava suja e outras torneiras a mesma coisa. Inclusive, a água suja da torneira sujou a minha canela e os pés. E fui para a cozinha, a mesma coisa, e vi meu pai vindo para a cozinha lavar o lençol sujo de vômito que alguém havia deitado na cama e vomitado. E meu pai levou para lavar na pia, mas como ele abriu a torneira, a água estava limpa e fiquei surpreso. O que significa esse sonho? Bom, o seu pai estava lavando um lençol na pia, então ele estava improvisando e improvisando com urgência, porque para lavar algo na pia é necessário que haja alguma urgência também. Está havendo também delimitações ali, tá? Então, alguma surpresa desagradável é sim anunciada através desse contexto aí. Mas você foi, levou a mão na torneira e veio água suja, porque você estava com as mãos sujas. Molhou, sujou as suas canelas e também os seus pés. Então você ficou todo sujo. Tem algo que você quer controlar, você quer manter-se poderoso sobre algo, mas quanto mais você se afirma, pior fica para você. Perguntas que você poderia fazer para si mesmo. A água da torneira realmente está suja ou eu estou equivocado? Eu estou tendo uma visão desfocada da realidade à minha volta. Sim, porque o seu pai foi e fez perfeito uso da torneira, a água era limpa. Então representa que talvez as coisas não sejam como você está vendo. Por uma outra via também, você tem que entender que a sua árvore é muito ruim. O que é a árvore? É a espiritualidade. Essa árvore que eu me refiro é a religião e suas crenças, porque você está recebendo água suja nesse sonho. Pergunta que você poderia fazer para si mesmo: por que eu não recebi água limpa no meu sonho? Porque a sua visão espiritual está completamente turva. Existem atendentes espirituais e atendentes espirituais, quando eu falo, eu quero dizer o padre, o pastor, o benzedor, o cartomante online, todo tipo de crença, todo tipo de braço espiritual, de vertente aí religiosa. Quando você se dirige para estes lugares, os verdadeiros chefões daquela religião, daquele braço espiritual, não são os humanos que estão lá. São as forças espirituais que estão atuando pelos bastidores. É elas que realmente governam a vida das massas. Se as massas fossem governadas pelos seus representantes carnais, padre, pastor, benzedor, etc., tarólogo, tudo seria muito diferente, muito positivo até. Mas são forças ocultas que controlam tudo isso aí. Além de serem forças ocultas, existem também aí o acometimento da rede Wi-Fi desprotegida. Toda vertente espiritual, todo braço religioso pode sofrer desse mal. Está se utilizando de uma rede Wi-Fi frágil. E você dá enter aqui, pensando que o dinheiro foi lá para o destino que você selecionou, mas na verdade o dinheiro foi para a conta de um hacker, de um bandido, e você ficou sem nada. Quando você se dirige a um atendente espiritual, se ele não for bem intencionado, se aquelas vertentes espirituais forem mal intencionadas, e a maioria delas são, o que vai acontecer com você? Eles podem lançar arquétipos em você. E você começa a se comportar de uma forma nociva para si mesmo.
porque você está se comportando de um jeito que está estragando tudo. Você está falando errado, pensando errado, agindo errado. É por isso que a água da sua torneira era suja. As outras torneiras também tinham água suja. Porque você está também usufruindo de recursos, de fontes que são impuras e indevidas. Então você precisa, aí primeiramente, a limpeza começa lá no espiritual. É preciso que uma pessoa, para ela encontrar verdade e água limpa, é necessário que ela se torne um Siddhartha Gautama, um Buda. O Buda vivia no luxo, Siddhartha Gautama vivia no luxo, nos limites do castelo. O pai dele era o grande rei, mas ele não via nada da realidade lá fora, além dos muros. E ele começou a descobrir pouco a pouco que a realidade depois dos muros, atrás dos muros, na cidade era completamente diferente do que ele aprendia. Aliás, ele nem tinha aprendido a morte, a doença e a miséria e a fome. Então ele concluiu por si mesmo que precisaria largar mão de todo o conforto, de todo o luxo para descobrir a verdade. E ele abandonou tudo. Siddhartha Gautama, o Buda, há uns 400, 500 anos atrás, ele abandonou tudo e foi meditar na floresta, e iluminou-se e se tornou o Buda que conhecemos hoje. Ele passou a obter respostas diretamente do cosmos, do qual ele se via como parte integrante. E você igualmente é parte integrante do cosmos, do Todo-Poderoso, mas você está se alimentando de algo que é nocivo, é sujo, é indevido. E você não está conseguindo resolver nada. Por quê? Porque você tem arquétipos negativos. Quando o nosso HD mental está sob o controle de terceiros, e esses terceiros forem mal intencionados e tiverem conhecimento, eles vão lá no seu HD mental e selecionam. Vou me comportar de uma forma, me tornar ridículo. Selecionar Enter. Vou me comportar de uma forma que a minha família me desaprova. Selecionar Enter. Não vou ver nada de benefício nas coisas boas da vida. Selecionar Enter. E aí você passa a se comportar de forma a ter resultados ruins. Você pode até ficar doente. Então, todas as noites, antes de dormir, faça o que eu estou falando para você, que vai ser muito bom. Pegue um copo de água, pode ter uns 100 ml. Reze um Pai Nosso, porque o Pai Nosso é uma oração, é um código arquetípico cósmico. Reze um Pai Nosso e em seguida fale: eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do Mestre Jesus Cristo e também do GPS, guardiões, protetores e simpatizantes. Já aconteceu, está feito. Amém. Tome a metade do copo de água, seguido a isso, e vá dormir. E no dia seguinte, ao acordar, a primeira coisa, tome o resto daquela água. Porque você precisa tirar o seu perispírito, que são os corpos súteis, e o seu subconsciente, que é o seu pavilhão mental, a casa das máquinas, do controle de terceiros. E é quando o ser humano dorme que é feita a maior baderna, a maior confusão. Mas você vai passar a entregar esse controle nas mãos do Mestre Jesus Cristo e também do GPS, que são os espíritos que ajudam as pessoas que aceitam ser ajudadas. Os GPS são os guardiões, protetores e simpatizantes da escala da evolução divina, ali que auxiliam o Mestre Jesus Cristo no trabalho do bem, do bom e do belo. Mas esse trio só ajuda as pessoas que aceitam ser ajudadas. Você precisa querer, tá? Então, e você vai perceber que você vai começar a sonhar diferente. Muito em breve você vai sonhar com água limpa e outros sonhos positivos, porque este sonho é muito negativo. Você abre a torneira, mas não tem potencial, não. Aí vem o seu pai e tem potencial. Ele improvisa, ele ajuda, ele socorre. O que ele está fazendo ali?
resolvendo problemas de urgência, mas em parte você fica humilhado, porque ele tem essa capacidade, ele tem água limpa, né? Então você precisa fazer aí primeiramente mudanças no lado espiritual. Se você continuar como está, as coisas tendem a se complicar cada vez mais, porque você leva a mão na torneira é uma coisa e quando outros levam a mão na torneira é tudo diferente. E por que você não pode obter dos mesmos benefícios que os demais do seu entorno? Você já se perguntou isso? Alguma coisa está de errado com você. Todo ser humano sofre uma forte influência da fonte espiritual da qual se alimenta, sofre inclusive magnetismo. E você precisa se livrar de um magnetismo muito negativo para passar a tomar água limpa, uma fonte espiritual limpa. Querer é poder e se você quer, você vai encontrar. Só o fato de chegar no meu canal já torna você iluminado, empoderado para fazer frente aos problemas que tem, porque aqui o escopo espiritual do meu trabalho contempla o bem para todos e não todo poderoso só para mim. Então, somente por esse poder de empatia, você já sai daqui bem empoderado, você já não sai mais o mesmo de que quando chegou. Obrigado por o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes nem só acerca de sonhos, mas também sobre expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, ressonância harmônica, entre muitos outros. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.